Pessoal, o tema de hoje que a gente vai falar é sobre o sistema endócrino. Então a gente vai descobrir tudo, né, sobre esse sistema, que é um sistema que controla quase o meu corpo inteiro, tá? Então ele é bem importante por conta das glândulas que a gente vai descobrir, tá? Então o sistema endócrino, ele é o que, tá? Ele é um conjunto de glândulas, tá? Então a gente tem vários tipos de glândulas, que é por isso que a gente vai descobrir uma após a outra, tá? Uma atrás da outra, tá? É responsável, logicamente, pela produção de hormônio, tá? Lançada, logicamente, no meu sangue e, logicamente, que chega até os meus órgãos, tá? E, logicamente, junto com o sistema, tá, neurológico, que é um sistema nervoso, e o sistema endócrino, tá, condena, logicamente vai fazer uma condenação, condena ali toda a questão da função do meu corpo. Então os dois juntos, eles são os líderes que condenam, logicamente, todo o meu corpo, tá? Então que é bem interessante a gente saber disso. Tá? Aqui eu tenho meu sistema endócrino, tá vendo? Eu tenho a glândula, logicamente, pineal, que daqui a pouco a gente vai falar dela, tá? A gente tem o hipotálamo, tá? A gente tem a glândula, logicamente, pituitária, tá? Que é bem interessante também, tiroide, paratiroide. Desculpa, tá, pessoal? Eu tô com a minha garganta não muito boa. Eu tenho o timo, as supras renais, que a gente vai falar, o pâncreas, o ovário, tá bom? E, logicamente, o testículo, tá? Bom, o testículo e o ovário, vocês já sabem, né? Eles guardam a carga genética, né? Mas a gente vai falar um pouquinho deles também, tá bom? Que é bem interessante. Isso aqui, ó. Aqui eu tenho a minha hipófise, tá? Ó, essa glândula aqui, ó. Eu tenho o meu hipotálamo, que fica um pouquinho acima da minha hipófise. E tenho, logicamente, a minha glândula, tá, pineal. Aqui eu pergunto para vocês, que lobo que é essa parte aqui, tá? Aqui é o meu tronco cefálico, tá? Que tem o meu bulbo, lembra, ó? Um bulbo, tá? O meu bulbo, tá? Então, que parte é essa daqui, tá? Como a gente já estudou a parte craniana, ó, que parte que é essa, tá? Fico em aberto para falar para vocês. Então, a gente tem essas três glândulas, tá, no meu cérebro. Por isso que o meu sistema, tá, nervoso central, ele trabalha muito junto, tá, com o meu endócrino, por conta dessas três glândulas. E lembrando, o hipotálamo, ele controla o que? Minha temperatura, tá? Então o hipotálamo, ele é encontrado no encéfalo, tá? Mas o que é interessante, ele controla a minha homeostasia, tá? Que é a homeostase. Aí quem quiser pesquisar, pode pesquisar, porque essa parte aqui a gente vai estudar só em fisiologia, tá bom? Mas quem quiser pesquisar, tá? Que é o equilíbrio, tá? Tanto o meu equilíbrio das funções internas corporais e, logicamente, externa do meu corpo, tá? Porque a gente precisa desses dois equilíbrios. Mas, logicamente, o hipotálamo, ele controla mais a questão do interno, tá? Vamos lá, ele controla a temperatura, sede, tá? Apetite sexual, tá? Raiva. Então o hipotálamo, ele controla tudo isso, tá? Que a gente já viu sobre a questão do hipotálamo. Então é importante a gente perceber que o hipotálamo, ele é muito importante, tá? Aqui a gente tem a hipófise, que é uma pequena glândula, tá? Localizada ali, tá? Que ela produz, logicamente, o hormônio, tá? Que vai controlar, logicamente, o restante da parte do meu corpo, tá? Ela controla o que? Olha só que legal. Ela vai controlar, logicamente, as glândulas mamárias, a tiroide, a suprarrenal e os ossos também, tá? Então ela trabalha a parte, logicamente, prolactina, tá? Que é, logicamente, a construção do leite materno, tá? Que é bem interessante, tá? No osso também, tá? Então eu tenho aqui, tá vendo, ó, hipotálamo, tá? E eu tenho a minha glândula, logicamente, a hipófise, tá? Ó, o hipotálamo, ele tá aqui, ó, e aqui é a minha hipófise, tá? Esse de vermelhinho, tá vendo, ó? Aqui, ó,
tá? Então, o hipotálamo, eu tenho a minha, logicamente, a minha hipófise, ela vai, logicamente, fazer a prolactina, tá? O hipotálamo, ele vai agir na parte da ocitocina, tá vendo? Das glândulas mamárias e do útero. O que ele faz no útero? No útero, tá? Ele ajuda a dilatar, tá? Na hora do parto, e ele também começa a fazer a redução uterina, tá? Do útero, para que ele volte, logicamente, pro local, tá? Então é bem interessante isso, tá vendo que interessante que acontece, tá? Das glândulas, tá vendo? Uma controla a outra, uma trabalha junto com a outra, tá? Aqui eu tenho os hormônios, tá vendo? Opa, deixa eu tirar isso daqui que tá. Vamos lá. Eu tenho a glândula, logicamente, FSH. Essa glândula, tá? Ela aparece quando a mulher ela vai soltar a questão dos meus folículos, tá? Isso daqui vocês vão aprender quando vocês tiverem saúde da mulher, GO, tá? Que são folículos que são liberados, tá? Pelo ovário, tá? Para eles serem fecundados. E eu tenho, logicamente, o hormônio LH, tá? Que determina a ovulação. É ele que determina a ovulação, é ele que rompe os folículos e, logicamente, no óvulo, o óvulo rompe, os folículos saem. Se não for fecundado, ele vai ser eliminado. Se não for fecundado, tá? Ele vai ser eliminado. Então, o que acontece? O FSH, tá? Ele libera, logicamente, o folículo que está dentro do óvulo. Rompeu, tá? Tá indo para onde? Para as trompas, tá? Para as minhas trompas uterinas. Isso que vai indo para as trompas uterinas, ele vai determinar, logicamente, a ovulação. Não aconteceu a ovulação, vai ser eliminado, logicamente, aquele óvulo, tá bom? Que é isso que acontece. E aqui eu tenho, logicamente, o estrogênio e o progesterona, tá? Os dois, ele tem, logicamente, o crescimento do órgão genital, o apetite sexual, promove toda logicamente, a transformação que acontece na mucosa uterina quando a mulher ela fica grávida, tá? Então, o aparecimento e desenvolvimento, logicamente, de caráteres sexuais primário e secundário, tá? Então, quando a mulher está grávida, esses dois hormônios, eles que assumem, tá? Estrogênio e progesterona, tá? Eles que estão, logicamente, eles que controlam a parte do corpo, tá? E, logicamente, da onde ele vem? Da hipófise. A hipófise que faz todo esse regulamento, tá vendo? Que sai na verdade, o folículo vai ser liberado, aí vai ter a fecundação, não há fecundação, tá? A mulher não tá grávida, então ela não vai ter o estrogênio ou progesterona, ou se tiver um desregule na hipófise, a mulher ela vai ter muita progesterona, tá? Que depois, logicamente, a professora ela vai explicar um pouquinho mais, tá? A glândula pineal, tá? Na verdade é pineal, né? É uma glândula que produz, olha só que interessante, tá? A gente já estudou isso daqui, tá? Ó, melatonina. O que é melatonina? Tá vendo? Que é um hormônio, ó, um hormônio derivado de serotonina. Serotonina é o que? Eu pergunto para vocês, tá? A gente já estudou a questão do cérebro e eu já falei sobre serotonina. Vamos dar uma olhadinha lá, que é o hormônio, logicamente, dos padrões do sono, tá? Tem uma glândula que fala pra gente dormir, tá? Se a gente não dorme, então alguma coisa tá errada, né, nessa glândula. Então é bem interessante. Aqui ela, tá vendo, ó? Eu tenho a hipófise aqui, ó. Aqui tá pra ver, tá vendo, ó? Que parte do cérebro é essa daqui, ó, que eu perguntei naquela hora, ó. Tá, o hipotálamo tá aqui e ela tá atrás do hipotálamo, ó. Tá vendo? Que lobo é esse? Tá vendo? Aqui é o meu frontal, tá? Occipital, tá? E aqui é o temporal, e aqui que lobo que é, tá? Que foi isso que eu perguntei pra vocês. Então essa glândula aqui é ela que regula, tá?
o equilíbrio do meu sono. Quando vocês perdem o sono é por conta dela, tá? Aqui a gente tem a tiroide ou paratiroides, tá? Então aqui eu tenho a minha laringe, tá? Eu tenho cartilagem, tá? Depois eu tenho a minha tiroide e depois eu tenho minha traqueia, tá vendo, ó? A tiroide, ela tem esses pontos aqui, ó, que são as minhas glândulas, tá vendo? As minhas glândulas, ó, paratiroides, tá vendo? Tiroide é isso. E dentro tem as glândulas paratiroides, tá vendo? Isso é glândula, isso daqui são as minhas outras glândulas, tá vendo? Que interessante. Então a gente tem doença da tiroide, tá? A hipotiroidismo, tá? Que ela é aquela hipo sempre baixa, tá? Que ocorre quando a glândula da tiroide não produz hormônio nenhum, tá? Eficácia para o meu corpo, tá? Olha que interessante. E a gente tem a doença, logicamente, a hiper, tá? Que é alta, hipertireoidismo, tá? Então, a hipertireoidismo, ela é produção excessiva de hormônio, tá? Que eu tenho aqui, logicamente, o bócio, que é como se fosse, tá vendo, ó? E o exoftalmia, não, peraí, exoftalmia, acho que é isso, pessoal, tá? Que é quando os olhos ficam muito, tá, para fora, eles saltam para fora por conta do meu hormônio da minha tiroide, tá? Então acontece isso, tá? Aqui a gente tem a hipotireoidismo e a hipertireoidismo, tá? Baixa diminuição e alta, logicamente, concentração no meu corpo. Então eu tenho a baixa e a alta, tá? A baixa, o que que acontece? Eu vou ter a pele seca, tá? E logicamente cansaço muito, tá? Cabelos secos, perca de peso, tá? Na hipo eu já não tenho, tá vendo? Na hiper, na alta, eu já tenho perca de peso, tá vendo? Olhos salientes, suor, pescoço inchado, tá? Então eu preciso fazer um tratamento? Precisa. E às vezes você pode retirar também, tá? A tiroide você pode também retirar, tá vendo?